Olá, amigos da rede de TVs comunitária do Brasil, Com Brasil TV. Temos 130 TVs comunitárias no Brasil, em rede, com a TV Cidade Farroupilha. TV Cidade Farroupilha manda um programa para São Paulo distribui na grade de programação da ABCcom, que chama-se Com Brasil TV. Para quem assina Sky, por exemplo, é o canal 28, né? Então, que é um dos mais conhecidos, poderá ter um programa nosso na grade de programação da Com Brasil. E atualmente a notícia, por isso que eu estou me estendendo um pouquinho, é que na Grande São Paulo, onde abrange 20 milhões de pessoas, a Com Brasil TV também tem programação, mas no canal aberto. Então, nós estamos falando de uma rede muito grande hoje, que abrange a Grande São Paulo e todo o Brasil por satélite. E na Grande São Paulo, por canal aberto. Um programa por semana nosso vai para lá. Hoje nós temos mais um convidado ilustre aqui, que sempre nos prestigia com a sua presença, sempre que a gente o convida. Wilson João Sinhac, quem não conhece essa grife? Câmara 1, só sua. Tudo bem. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande poder estar aqui na TV Cidade e falar com você. E fazia já alguns meses que a gente não vinha para cá, né? Eu estava meio de férias. Merecida. Não. Mas sempre é bom ficar falando aqui com você, porque a TV Cidade é muito ouvida, o pessoal tem acompanhado, e às vezes o pessoal tem me cobrado, tu não fala mais em rádio, porque eu quero te ouvir na TV Cidade e tal, não sei o quê. Estamos aqui para conversar, afinal de contas a minha vida política, comecei agora, iniciei o processo do meu afastamento. Né? Está se aposentando, senhor? Não. Uma vez político, tu não vai conseguir tirar essa vestimenta aí. Sim, mas acontece o seguinte, que você chega num momento... A política mudou. O nosso jeito de fazer política, a seriedade, a responsabilidade. Não que nós não tenhamos hoje bons políticos, é que aí esteve conversando com um amigo, a classe política desandou, quase todo mundo. Ele disse, mais da metade com certeza. Mais da metade, Então, é uma pena realmente que aconteça isso. Mas, quando nós temos um governo irresponsável que está na República, comandando o Brasil, onde nós temos a corrupção, essa vergonha toda que está acontecendo, isso deixa preocupado a todos, né? E cada vez mais a classe política vai desandando, né? O povo já acredita pouco no político, e quando o político mente, quando a mentira está aí, deslavada, como dizia o Brizola, Leonel de Moura, a pessoa fica perdendo o crédito, né? A classe política já está mal, ela vai piorando pela mentira, né? Eu quero dizer para você que na minha vida pública, eu não sou melhor que ninguém, por favor. Eu nunca prometi alguma coisa que não cumpri. Por isso que quando chego na rua o pessoal me respeita. É isso aí. Porque esse é o dever do homem público, do líder, né? Entendeu? E foi uma construção, a gente foi desde a política estudantil, etc., fazer todas as etapas, foi uma escada, foi subindo na escada. Eu nem imaginava que fosse chegar à Câmara Federal. Mas eu agradeço a família, minha mulher, meus filhos, meus amigos que me ajudaram, aqueles que votaram em mim, na região e aqui de Farroupilha, especialmente aqui em Farroupilha, que a gente chegou lá e hoje nós temos uma imagem já, uma marca, né? Quando você sai na rua, aqui ou em outras cidades que te conhecem, tu é o Sinhac, mas tu é o cara. Não, eu sou normal. Porque sempre na minha vida foi o seguinte, o meu dinheiro é meu e o teu é teu. Pronto, não tem que inventar. Esse é o papel do líder que deveria ser, e também não sou melhor que ninguém, né? Agora, eu quero que me prove alguém que eu prometi alguma coisa e não cumpri. E se não cumpriu, explicou por que não conseguiu. Com certeza, tem que ter o papel dessa...
essa responsabilidade de dar uma satisfação. O cara que não dá satisfação, prega uma coisa e não cumpre, ele tem responsabilidade. Mas como as coisas estão andando, que a falsidade e a mentira está nas esferas federais também. Principalmente, né? Será que depois do Pelé, em cada tempo, nós tivemos um ídolo da seleção, de repercussão nacional, né? O Senna. O Senna. Mas depois do Pelé, qual foi o outro jogador assim de destaque? Seria o Romário, talvez? Sim, porque eu acho que não teve um outro assim de grande destaque, né? Com bola de ouro, com participação decisiva na seleção. No Brasil, acho que ainda acho que não, né? Nós ficamos no Pelé. Eu quero ficar só nesses dois, tá? Nesses dias de viagem aí, 10 horas de avião, 5 de aeroporto, a gente começa a pensar umas coisas diferentes, né? Sim, é o momento da reflexão e do relaxamento. Isso. E será que, assim, de tudo que eu vi nos Estados Unidos, o que mais me tirou da minha área de... Nós estamos bem na cidade, somos a 20ª economia, uma serra produtiva, o povo ordeiro, a cidade está boa, não tem muita criminalidade. Quer dizer, nós estamos bem. Mas tu chega lá, a gente vê que a gente está mal. Cara, tudo funciona, tudo é perfeito, assim, a segurança, a organização. Como é que o Walt Disney conseguiu comprar uma cidade de Orlando, né? Saiu de São Francisco, onde ele fez a Disneylândia, comprou Orlando, que era só fazendas, né? Chegou lá e comprou 70 hectares, ninguém sabia quem estava comprando, mas era um descampado, não tinha nada, nem gado, nem plantação. E aí fez uma cidade. A Disney tem 66 mil funcionários, 44 mil, 66 mil funcionários, 44 mil quartos. Uma frota de ônibus que eu não consegui calcular, mas uma frota de ônibus que sai de hora em hora dos 5 hotéis e vai para qualquer... que sai dos hotéis, que eu não sei quantos, e que vai para os 5 parques, de hora em hora. Ônibus com ar-condicionado e com aquela... não sei como é que chama aquilo lá, que sobe as cadeiras de roda, né? Sim. Ou os carrinhos para os mais idosos, né? E outra coisa, assim, que nós podemos ir na Disney ainda, porque a Disney não é para criança, a Disney é para adultos. Que bom que você teve a felicidade. E eu só me perguntava assim, como é que esse homem tirou dinheiro para fazer isso? Porque é tudo assim, que tu não acredita nas coisas. A parada de ônibus de todas essas linhas que fazem, tu imagina a linha de hora em hora, para todos os 44 mil quartos, né? As paradas de ônibus são todas cobertas, forradas, com ventilador, e lá eles fazem aquele negócio assim para organizar a fila, sabe? Os brete. Sim. Tudo de inoxidável. Cara, assim, só vendo, eu vou passar isso na TV. Mas assim, eu comecei a pensar o seguinte, com certeza, dentro dos tempos, eu estou ligando a política, tá? Dentro dos tempos, o Majone foi o Pelé. Naquela época o Pelé era o campeão. Na tua época tu era o Romário. Na época seguinte, nós podemos escolher o Ronaldão. E depois o Ronaldinho, só que o Ronaldinho até hoje não teve, porque o Ronaldinho é o melhor de todos. Os jogadores. Mas estou fazendo um comparativo. Tá? E eu estou buscando com os amigos, para não falar nome, eu vou falar sempre nisso aí. O Pelé, o Romário, aquele que chuta forte, mas nunca aquele jogador moreno que chuta forte, 2 nomes, agora não me vem, depois vem. Enfim, nós vamos dar um nome para cada um. Porque no tempo do Majone, ele fez o que podia fazer de melhor. Que o primeiro é o Distrito Industrial e algumas obras que ele começou. Sim. Tu terminou várias obras, fez muitas obras que tu concluiu, e não deixou um apontamento de Tribunal de Contas, né? E nem respondeu ao processo. Não. Né? Então, depois disso, a coisa degringolou. Todos praticamente tiveram processo, não sei se teve algum que não teve, ou apontamento, né? Mas isso tem que pesquisar.
Mas o principal é o seguinte, Sinhac, dos últimos prefeitos, se eu pedir 3 grandes obras locais deles, será que eu consigo 3 grandes obras? Não. Pois é. Então isso é um comparativo que eu faço da política antiga que tu falou e da política atual na questão administrativa e de competência, né? Não estou falando nem na idoneidade, Sinhac, porque eu gostaria que tu relatasse para os amigos aqui como é que está a situação em Brasília. Porque tu vive lá e visita, né? Eu só queria retomar a tua exposição anterior e voltar a dizer, reconhecer que realmente o Major foi meu adversário. Ele teve a sapiência de instalar a grande arrancada da indústria e nós tivemos um período onde nós não tínhamos funcionários, nós não tínhamos casa, habitações. Então eu acho que foram 2 lances, o Major na arrancada industrial e eu na habitacional. 1º de maio, São José. Foi uma maneira de acomodar o desespero da população, era a habitação. Então eu acho que teve 2 marcas assim para a Farroupilha que para a história fica registrado e que alguns ainda não entenderam, não querem entender, que foi um marco da indústria e um marco da habitação. Que é a mão de obra. Isso. Carente no Brasil inteiro hoje. Sim. Aí vinha o pessoal de ônibus de outros municípios e o pessoal queria habitação. Foi quando nós criamos o 1º de maio, que hoje mora mais de 15 mil, o cinquentenário, e a urbanização da favela da SFAM, que foi um período onde eu tive uma reunião muito forte, firme lá com os moradores, dizendo que eu ia recuperar, ia botar água, luz, etc., e urbanizar. Não sei, acho que você não chegou a conhecer a favela da SFAM. Não, eu já caminhei várias vezes lá dentro. Tá. Mas quando... Não, eu quando cheguei aqui em 85, não sei se já tinha... Já tinha iniciado, estava recuperando. E teve lá numa área industrial, que tinha o distrito industrial, que tinha o loteamento industrial, onde era o depósito do lixo da cidade. E eu lembro que no dia da eleição, um dia antes das eleições, é bom ir buscar um pouco da história. Claro. O Tomás Grezana, que era vereador, advogado falecido, me levou lá para confirmar, dizendo o seguinte: está aqui o candidato a prefeito e veio aqui para dar a palavra final. Se ele vencer as eleições, ele vai retirar o lixo daqui. E o carro do Tomás Grezana estava com os vidros abertos atrás, encheu de mosca. De tanta sujeira que tinha depois do lixo da cidade. O cheiro se espalhava. Então a gente marcou um período da administração. E eu acho que isso aí, onde eu ando por aí, ainda hoje, às vezes eu me encontro na rua, quero lhe cumprimentar. Sim, qual é o problema? Porque eu estou morando em tal lugar, porque eu consegui na sua época meu lote. Aí meus filhos estão lá, meus netos estão lá, não sei o quê. Então, essa marca histórica que nós deixamos, ela... Não quero ser melhor que ninguém, por favor, né? Mas nós acertamos na administração. Só fazendo uma pesquisa, antes de sair da prefeitura, está com 98% de apoio da população. Então, é bom governar com responsabilidade, né? Sem preguiçismo, sem essas coisas. Então eu quero dizer para você que eu sou muito feliz, eu gosto de Farroupilha, gosto daqui, amo esse povo, ando na rua, o pessoal me interrompe, porque não sei o quê, porque eu estou lá, que bom te ver. Não tem valor que pague. É isso aí. É isso aí. É isso que faz a gente dormir bem, né? Tranquilo. Mas será que eu vou fazer justiça ao Pascoal também, que não fez grandes obras, mas ele trabalhou pelo social, que era uma carência daquele momento. Isso. Então cada prefeito trabalhou na carência do momento. Isso. Né? E outros tantos, o próprio Zanfeliz também, que também foi depois veio e deu continuidade ao nosso governo. Com certeza. O Pascoal também. Teve um período aí que eu não vou citar nome, né? Que houve
uma interrupção de todos esses investimentos desta área na área social, mas Farroupilha hoje ela é bonita, quero dizer para você. Um pouco desleixada às vezes. No lixo, na apresentação. Sim. É que a zona central está pintadinha e tal, não sei o quê. Mas eu acho que podia dar uma melhorada. Com certeza, com certeza. Podia dar uma melhorada. Obras não está bem ainda. Eu acabei de fazer um vídeo na Rômulo Noro, entre a Tiradentes e a Rui Barbosa. Eles já mexeram várias vezes, taparam uma boca de lobo e está lamentável aquilo ali. Cada chuva que dá vai entrar água na casa que está ali. Então, tapar um bueiro. Já viu em obras tapar um bueiro? Acontece o seguinte, que depende muito da equipe, né? É isso aí. Se você não tem uma equipe qualificada, por favor, não estou citando o nome de ninguém, você não pode fazer uma obra uma vez e não deu certo a segunda e a terceira. Repetir o erro, né? Ou faz bem feito, ou deixa para outros executar. Mas, de modo geral, Farroupilha nós estamos bem. Com certeza. Né? Aliás, todos os municípios aqui da região estão muito bem. Carlos Barbosa está uma maravilha, está bonita Carlos Barbosa. Há muitos anos, né? Mais de 30 anos Carlos Barbosa dá um baile. É que lá tem gerência administrativa, né? A Tramontina sempre ajuda a escolher os melhores, né? É verdade. Eu não tenho nada contra a pessoa dos prefeitos, né? Mas eu como cidadão que escolhi para morar aqui, eu tenho o direito de fazer a minha crítica, sim, né? Senhor. Né? E, por exemplo, assim, o Feltrin acho que fez um bom governo, né? Tem algumas restrições com relação à segurança e tal, né? Mas o Jonas, eu acredito nele, eu acho que é uma boa pessoa, é um guri guri para nós, né? Não desmerecendo. Mas o problema é que ele tem alguns caciques ainda na volta que se incomoda, né? É verdade. Mas vamos voltar para o SINAC local e depois vamos para Brasília. Sim, mas escuta bem, vamos lá. Eu vou conversar com o Jonas. Sim. Porque eu também estou vendo, ele tem boa vontade, disposição. Conhecimento. Ele ouve. Conhecimento. Ele ouve. Mas sabe dizer não muito fácil. Só que tem algumas coisas aí que ele precisa ajustar. O problema dele, às vezes, ele é muito técnico e diz o não muito fácil. Por exemplo, o CONDICA, Conselho de Segurança, é para atender os adolescentes, crianças e adolescentes. O CONDICA não liberou dinheiro para fazer o ProERD, que é o maior programa que a cidade tem com relação a criança e adolescente. Isso custa hoje, vamos chutar, R$50 por ano para uma criança. Então, por que não liberou? Pois tu sabe que para liberar no CONDICA existe um conselho. Sim. O conselho, normalmente, a metade é indicado pela administração. Sim. E a outra metade pelas outras entidades. Normalmente, a prefeitura sempre vai no conselho e os outros não. Então, a prefeitura sempre vence nas atas. Eu solicitei as atas dos últimos 2 anos e estou recebendo as atas e vamos ver por que não foi autorizado isso, né? Porque tudo que, às vezes, o telespectador não sabe é que tudo que é público, qualquer um pode ter acesso à documentação. Sim. Lógico que depende da pessoa que faz a ata, se ela falou realmente o que aconteceu, que às vezes não é o que acontece também, né? Mas o cidadão tem que saber que ele tem o direito de saber tudo o que acontece dentro da gestão pública, tem que ser transparente. E falta transparência. Falta transparência no hospital, no ProSaúde, na Secretaria da Saúde, na Ecofar, na AMAFA. Meu amigo Pascoal faz uma boa prestação de conta, mas manda para a prefeitura, não está para o público, e no Mocovi. Esses 6 eu vou cobrar muita transparência, viu, Siak? Porque é muito dinheiro. Tu sabe que é muito dinheiro que vai para esses locais, né? Mas vamos voltar para o Siak. Você hoje é o convidado. Eu estou falando mais que você. Você tem que me cortar. Não vou cortar nada. Siak, o que realmente, assim, fora essa tua aposentadoria merecida, né? Eu sei como é que é se afastar da política também. Eu sou um jovem, neófito na política. Mas você também se afastou? Sim, eu participei só 5 anos. Mas eu me afastei de direito, não de verdade. Sim. E tu também não pode te afastar de verdade. Tu vai continuar sendo um consultor, tu vai dar os teus pitacos, que não são pitacos, são coisas de experiência, né? Por que tu saiu de Farroupilha?
Só a tua Câmara. Saí de Farroupilha. Não, tu saiu de Farroupilha como político. Eu vi falar que tu desfiliou do PMDB. Sim. O PMDB, olha, eu devia ter saído há mais tempo. E fique claro, a primeira conversa que eu estou dizendo para você. Há muito tempo, conversando com uma mulher, a Estelita, e disse, esse negócio, estão te usando para isso, para aquilo e tal. E fui aguentando. Chegou num momento em que eu já dei a minha contribuição. Fica para ser analisada a minha história política. No momento que você não recebe nenhuma atenção dos que estão por aí, você perde o ânimo e a esperança de permanecer, ainda querer atuar. Então eu resolvi me afastar do partido, mas eu não pedi para nenhum companheiro sair. Olha, eu estou indo embora e venha também. Não falei para ninguém. Cada um faça o que bem entender. É uma decisão. Eu não vou ser mais candidato. Nos últimos anos eu nunca fui ouvido para nada. Eu sou ex-prefeito, eu ajudei a criar o MDB histórico, nós construímos esse partido, vencemos eleições, perdemos eleições, eu sempre fui no mesmo tranco, e tinha alguns que chegaram e estão comandando, acho que não, isso aí é bananeira que já deu cacho, esses velhos todos, né? Então, o melhor é não emitir opinião. Eu não quero atrapalhar, então os senhores toquem dentro do conhecimento de vocês não precisam mais ajuda de ninguém, eu não estou citando o nome de ninguém, mas nos últimos anos as coisas estão acontecendo assim. Tá? A minha trajetória política, eu acho que ele tem um pouco de valor. Pouco não, muito valor. Eu posso fazer uma manchete desses momentos. Sinhac sai decepcionado com o MDB local. É muito forte? Acho que é forte demais. Então vamos fazer uma manchete. Não, de alguns, veja bem. De alguns, tá. Não o partido. Alguns. O partido MDB é um partido que eu ajudei a fundar, histórico, etc. Agora, os que chegaram ainda não souberam valorizar o próprio partido e a responsabilidade que tem. Por isso que cometem alguns erros. Mas eu desejo a todos felicidade, sucesso, siga o caminho e vou ficar no meu caminho, então. Mas não estou mais, não me envolvo, não participo de reuniões, vou votar, sem problema nenhum, voto. Vai continuar falando política, lógico. E quando puder eu falo política. Agora, eu não já decidi, não vou para reuniões nenhuma, até porque eu não tenho mais partido. Não vou ingressar em nenhum partido. Essa era outra pergunta. Eu não vou ingressar em nenhum partido. Não se preocupem. Né? Não vou ser candidato, agora eu vou dar meu pitaco para cá e para lá, livre, solto. Isso é ótimo. A autonomia e o livre-arbítrio, isso é muito necessário, né? Vamos falar em livre-arbítrio de Brasília. Me parece que os senadores que têm rabo preso não conseguem fazer as coisas que têm que ser feitas, né? E você convive em Brasília, mora lá, tem amigos, conhece muitos ainda do teu tempo, né, que permaneceram na política, e tu sabe como é que anda Brasília, né? Porque a gente vê assim, outro dia um amigo que estava em Brasília viu a cena do Bolsonaro e a Maria do Rosário, que deu aquele pega, que deu até hoje. O Bolsonaro é misógino, não sei o quê, que o Bolsonaro disse que se ele não ia fazer isso com ela, né? Saíram do recinto, foram tomar café rindo. Os dois? Os dois. Isso quem estava lá presenciou. Não me contaram, não é piada, né? Não, me contaram sim, mas não é piada, não é o cara viu, não, ele presenciou a cena. Sim. E tu sabe que na política, hoje os próprios vereadores, os deputados, aquele debate no calor da discussão,
mas não são inimigos, né? Assim, é assim que funciona em qualquer lugar, né? É verdade. A não ser quando o cara faz uma coisa de desafeto, de ofensa, aí sim, né? Acho que fica um resquício, né? Mas eu quero dizer para você, eu fui oposição ao governo Majone, etc. Como vereador. Como vereador. E a gente tinha discussões seríssimas na Câmara, né? Bonita de ver. E com muito respeito, etc. Mas a gente chegava, se terminou a sessão, boa noite, tudo bem? A gente se encontrava na rua, como vai, tudo bem? Claro. Não tinha aquele negócio de ficar puxando o saco do outro. Não, e picuinhas, né? Perante a sociedade, e você brigaram lá na Câmara, agora já estão... Não. Entendeu? Isso é uma imagem negativa. Claro. Não que a gente não vá ter respeito para com o outro, Claro. mas eu acho que nós temos um comportamento, tem que ter limite o comportamento. Ética, a sociedade, ética. E a sociedade observa isso. Sem dúvida. Por isso que chegou nesse ponto que está hoje, né? Então, eu estou fora, né? Mas a gente vai analisando, etc. E a gente espera. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, o negócio da corrupção, né? Essa vergonha toda, né? A nível nacional, patrocinado lá por cima, né? Pelo Lula. O senhor viu, deputado? Eu chamo de deputado, vai ser sempre meu deputado, porque deputado é mais que prefeito. Porque tu é meu prefeito, tu que me trouxe para Farroupilha, né? Mas como gerente do Bradesco. Não sabia que era eu que ia vir, mas tu que me trouxe. Eu vou dizer, eles me chamam de prefeito, deputado, porque deputados são poucos, então eu prefiro... Prefeito? Deputado. Deputado, né? Tá bom. Então, deputado, assim, ó, com relação... Porque são poucos que chegam lá. É muito difícil, né? Quem de Farroupilha que chegou a deputado federal? O deputado Fanton foi. Lidovino Fanton. Lidovino Fanton. Que era o quê do Fanta? Tio. Tio do Fanton. Né? Por isso que o Fanton é PDT até hoje. Isso, eu canso de dizer, Fanta, quando Fanta faz algumas coisas, eu disse, pô, se estivesse aqui vivo, teu tio estaria chorando. Mas tudo brincadeira. Não, esse era um homem de muito respeito na cidade. Sim, né? um homem muito culto. Eu me considero leal, discípulo dele. Qual era a profissão dele? Advogado. É um homem bem instruído. Ele era advogado. Parece que ele era promotor, fez concurso, mas se licenciou. É um negócio... O cara era top. Não, e assim... E ele chegava, deixa eu te contar. Então ele chegava, ele me ligava, disse, como é que está aí? Tudo bem. Eu tinha que me encontrar com ele. Ele era PDT e tu MDB. Não, naquela época nós era tudo MDB. Ele também era MDB. Ainda não estava... No começo do princípio da... Isso, Aí a mulher dele dizia o seguinte, que ele vinha a Farroupilha, ele tinha que se encontrar comigo. Olha só que enquanto não se encontrasse comigo, ele disse que ficava nervoso. Queria saber legal. Das coisas. Era um confidente. Porque eu era o informante, o fiel, o escudeiro, seguia os caminhos dele, mas também ajudava, né? Olha, o deputado, temos aquele assunto, a pessoa falou isso, quem sabe o senhor vai lá, vamos lá resolver esse assunto. Costurava para ele também. Era um cabo eleitoral dele. E aprendia. E veja bem, e eu não era funcionário. Porque naquela época nem tinha funcionário. Hoje, até o vereador tem assessor pago. Vários, é uma pena, né? Mas tudo bem, tudo bem. Não. Nós estamos vivendo na outra época, né? Mas tá meio demais, né? Para que um vereador precisa de um assessor, uma bancada de um tem um assessor? Por que o vereador precisa de um assessor para trabalhar 2 dias, no máximo 2 horas por semana? É meio complicado, né? É que hoje nós estamos vivendo nessa realidade. Aí temos mais de 500 mil funcionários públicos, eu acho, né? Isso iniciou mais no momento da chegada do governo Lula, onde o pessoal do PT, eles se posicionam, né? E tem alguns que são contratados, funcionário, e depois tiram uma parte e pagam, entendeu? Sim, o caixinha. 30 minutos já, Sinhac. Já? Nós vamos ter que fazer 2 programas cada vez que vem aqui. E o Lula com
uma faixa lá do... Tu viu? Não chegou a ver ele chegando na França? A faixa dele? Da Palestina. Não vi. Ele quer chamar a atenção do mundo, né? Só que ele acha que isso é um golaço, é bola contra, né? Mas eu acho que o Lula não está certo da cabeça, né? Não, acho que tá. Acho que Mas está falando umas bobagens também. Mas é que a Janja manda nele já, né? Então é bom ele ter esses rompantes aí, né? Vamos falar do Estado para fazer uma saideira. Mas veja bem, Ah. nós temos um presidente da República, desse quilate é vergonhoso. Somente. Qualquer entrevista que tu dá, ele só fala mentira, né? Só mentira. É vergonhoso. Ele sonha, isso é psicopatia, eu acho. Mente e acredita, né? É vergonhoso. É vergonhoso. Como é que ele pode mentir tanto? Acho que todo mundo é bobo. Ele já acostumou, né? Desde o tempo do... Te lembra lá do que foi impeachmentado lá, o Collor de Mello? Que ele disse que ele não tinha nenhum som igual tinha o Collor em casa. Te lembra? A primeira grande coisa, Sim, né? grande coisa. Fazia acordo nos sindicatos lá dos metalúrgicos para ganhar dinheiro lá, né? Um baita vigarista. Eu queria te perguntar do Leite. O Leite quer ser presidente da República. Eu acho que ele vai a senador. O que tu acha? Acontece o seguinte, vamos ser realistas. Realista. Se você me perguntar qual é o desempenho do governo do Estado, é aquilo. A maior crise que o Estado enfrentou foi esse problema das enchentes. A qualidade do governador, diante desse episódio, na minha opinião, respeito ao governador, foi fraquíssima. Decepcionante, eu diria. Isso, porque na crise que nós enfrentamos, ele tinha que exigir do governo federal, e o governo federal tinha que atender os interesses do Rio Grande por causa das enchentes. Olha que foi o maior desastre da história. Nunca antes da história, maior que 41, né? E nós tivemos um governador fraquíssimo, não teve a capacidade de ir lá, botar o pé em cima da mesa do Lula, dizer, olha, nós precisamos... E outra, e o governo do PT, do Lula, tinha que dar uma atenção, olhe para o Rio Grande, olha o que está acontecendo. Então, eu acho que, de um lado, o Lula não ajudou, e do outro lado, o governador Leite não soube pressionar o governo federal para ser atendido o Rio Grande. E não está resolvido o problema. Com certeza não. Se A der uma dificuldade, outra... a dificuldade da população continua, o desastre que aconteceu com as enchentes também. Então, eu acho que o governo, realmente, o Leite, não foi não está sendo um bom governo do Rio Grande, mas ele sabe como é, né? Bonitinho para cá, a conversinha ali, tá, né? Porque não sei o quê. E agora se apresenta como candidato a presidente da República. O risco mesmo de se eleger presidente. Não com o meu voto. Esse risco não vai ter. Vai ser Tarcísio, Zema e Michele, na minha visão, né? Sim. O Brasil fala isso, né? Ele vai disputar o Senado. Eu acho que sim. O Senado fica entre ele, o Van Hatten e o Heinz. O Heinz merecia ser reeleito. Só pelo que ele fez, tu tem toda a razão, né? Só vou corroborar com o que tu acabou de falar. O Lula mandou menos do que nós merecíamos, porque nós mandamos muito dinheiro o ano todo para o Brasil e o Brasil distribui lá para cima, né? Aí é só ver os números, né? O Lula estava previsto a vinda de dinheiro 29 bi para o Rio Grande. Parece que veio 1 bi e pouco. E 6 bilhões destinado veio e o governo do estado não fez projeto. Se o Reis não tira lá das gavetas, nós ia perder 6 bilhões de reais de investimento. Sim, mas o dinheiro que veio aqui, aí o Leite diz que botei em dia as contas, porque agora o governo do estado está com as contas em dia. Pegou o dinheiro, pagou a dívida. Sim. Desde o tempo do Bolsonaro, né? Ele fez isso, né? Na época do Bolsonaro foi E isso. outra coisa, queria comprar um avião para ele, para fazer a campanha dele, né? E 6 bilhões que o Reis falou na Rádio Espaço semana passada, ou essa semana passada. Que ele recuperou.
Ele recuperou. Estava lá parado e faltava projetos. Como é que um governo deixa passar 6 bilhões de reais? Não merece ser nem senador, né? Nem senador. Não. Que avançamos um pouquinho no tempo, te deixo com as considerações finais. A próxima vinda aqui é sua, eu não preciso do convite, o senhor se apresente, que será sempre bem-vindo. Tu sabe que eu venho, né? Não, mas que bom, que bom. Te deixo com o oi final. Vamos conversar. Hoje. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom falar com você. E vou repetir o que eu falei outra vez. Peço desculpas se por acaso ofendi alguém, mas não tive a intenção. O que interessa é a gente expor a nossa opinião, as nossas ideias e deixar a população analisar. Muito obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos. E pedir desculpa para algumas pessoas não é o normal. O normal é dizer quem são essas pessoas. O tempo são outros, Soniac. O senhor é um homem muito do tempo antigo, que respeita, babá. Mas hoje a gente tem que dizer a verdade, Soniac. Para esses caras aí que estão roubando, fazendo as coisas, né? Lógico que se chamar de ladrão e o cara não tem prova, né? Que a gente não tem o papel, mas o Lula não precisa papel, eu acho, né? Não, porque foi preso. Ele é ladrão mesmo. Eu acho que não vou preso, né? Acho que não, né? Apesar porque ele ficou preso. Apesar que quem é pego num avião com não sei quanto de cocaína é solto, e um cara que é comediante dentro de um teatro é condenado a 8 anos de cadeia. Estamos num Brasil que nós nunca imaginamos, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um período negro da história. É isso aí. Muito obrigado, senhor.